Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Mazen, de nos receber aqui nesta manhã. Sempre eu inverto manhã para noite, noite para manhã. Quase saiu uma noite. Se coloque em pé, vamos estar fazendo uma leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Eu tenho certeza que você já ouviu, já leu esta palavra, mas o Senhor irá falar contigo de uma forma diferente nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Quantos acharam de um amém? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Como eu disse, esse texto fala muito, esse texto todos que aqui estão conhecem, já leram, meditaram. A Bíblia diz que a cada dia a fama de Cristo percorria todas as cidades, aonde Jesus passava. Uma multidão lhe procurava, uma multidão de pessoas queriam conhecê-lo, queriam ver quem era aquele, que todos estavam falando que por onde ele passava, milagre acontecia. A cada dia, esta fama crescia, esse número de pessoas que queriam conhecê-lo cada vez mais aumentava. A cada cidade que ele chegava, o número de pessoas cada vez mais aumentava. Porque só pelo fato da pessoa ter tido um encontro com ele, a pessoa passava a viver diferente, se comportar diferente, andar diferente. Nós um dia passamos por algo parecido. Um dia você começou a andar com Cristo, conhecer a Jesus, o seu comportamento passou a ser outro, você passou a viver de uma forma diferente, andar diferente. Eu lembro que quando eu me converti a Cristo, foi num domingo. Eu lembro que eu fui naquela igreja e eu aceitei a Cristo como Salvador. E quando foi na segunda-feira, eu saio para a rua. Um moço olha para mim e disse assim: o que aconteceu contigo? Eu disse: não aconteceu nada comigo. Ele disse: sim, aconteceu algo contigo. Eu disse: não, eu estou vestido igual você. Ele disse: não estou falando da tua roupa, alguma coisa aconteceu contigo. Ele disse assim: eu estou achando que você virou pastor, porque para o mundo, todo aquele que vai na igreja, ele pensa que é pastor. Eu disse: não, eu não virei pastor, mas ontem eu fui na igreja dos meus pais e entreguei a minha vida a Cristo. Quando eu disse isso, ele olhou para mim e começou a rir e disse assim: olha, eu não dou uma semana para você voltar e ficar muito louco com a gente de volta. Eu falei: olha, se em uma semana eu não voltar, quem vem na próxima é você. Só que eu falei isso, pastor, não sabia tão grande gravidade daquilo que eu falei. Eu falei: o que eu fui dizer para ele? E saí pelo caminho. Falei: Deus, não deixa eu voltar, porque eu já voltei tantas vezes. Não deixa novamente eu voltar. E fui para casa. Passou uma semana, eu estava no domingo, agora pela manhã, indo para a padaria comprar pão. De repente eu vejo um jovem com 2 jovens da igreja. Esse jovem vestido diferente, uma Bíblia nas mãos, meio pequena, meio tentando esconder, e uma revistinha escrito discipulado. Eu disse: o que aconteceu contigo? Ele disse assim: Jesus também começou a mudar a minha vida. Irmãos, Jesus sempre faz algo na nossa vida com um propósito. Jesus transformou a tua vida com um propósito. Jesus mudou a
história com um propósito. Jesus te tirou lá do Brasil ou do país a qual você estava, para hoje estar aqui com um propósito. Irmãos, é muito pequeno falar assim, eu estou aqui porque hoje eu tenho uma vida melhor do que aquela que eu tinha. Não. É totalmente diferente disso. Antes, talvez, a tua vida financeira era de uma forma, mas não. Irmão, o propósito a qual o Senhor Deus te trouxe a esta nação é algo maior ainda do que aquilo que você já entendeu. E Deus está te dizendo o que Ele tem na tua vida, Ele realizou na tua vida para impactar outras vidas também. Sempre foi desta forma. Jesus curava alguém, e através de Jesus curar alguém, outras pessoas se aproximavam. Jesus transformando a vida de alguém, através da transformação da vida de alguém, outra pessoa se aproximava. A cada dia a sua fama ia crescendo, aumentando o número de pessoas para conhecê-lo, para ver quem era aquele que todos comentavam que por onde ele passava milagre acontecia. Como foi o caso de um moço um certo dia, que todos conhecem, um moço por nome Zaqueu. Zaqueu, a história conta que ele era de pequena estatura, era um homem que financeiramente ele tinha uma boa condição, ou seja, ele não era uma pessoa que faltava algo financeiro para ele, mas ele ouviu falar de Jesus, ou seja, a fama chegou até ele. Antes de que Jesus chegasse até ele, alguém comentou dizendo, olha, Jesus está curando, libertando por onde ele passa. Uma multidão se aproxima, ele pensa consigo, Jesus está vindo para cá, eu sou pequeno, não vou conseguir vê-lo porque a multidão é muito grande. Ele pensa consigo, eu vou somente subir numa árvore para ver o que é que vai acontecer. Eu vou somente subir numa árvore para ver o movimento, só vou ver como que as coisas vão acontecer, se é realmente o que todo mundo está dizendo. Ele faz um plano, um projeto, sobe naquela árvore, e quando fala de figueira brava, não fala de figueira cheia de espinhos, como eu já vi pessoas pregando, não. Era uma árvore cheia de galhos, muitos galhos, um próximo do outro, que ela subia. Ele subia com facilidade até o alto. Ele sobe até o alto desta árvore e fica lá pensando, eu vou ter uma visão privilegiada quando ele passar. Mas eu estou aqui somente para ver, somente para observar, se é o que todo mundo está dizendo mesmo. Um dia eu e você fizemos justamente isso. Eu vou lá para ver se é o que todo mundo está dizendo que é mesmo. De repente, ele lá naquele lugar, Jesus ia passando, Jesus olha e chama ele pelo seu nome, diz, Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quando Jesus diz esta palavra, estava dizendo assim, olha, tu quer ver quem eu sou, mas eu te provo que eu te conheço, te chamo pelo teu nome, e te diz que me convém pousar na tua casa. Quando Jesus diz isso, ele estava dizendo assim, olha, todos conhecem quem você é pelo exterior, e talvez até quer ter a posição que você tem, talvez até quer ter o que você tem, quer viver o que você vive, mas não conhece o teu interior, não conhece como é dentro da tua casa, não conhece como é o teu silêncio, a tua intimidade. Jesus olha para ele e diz assim, me convém pousar na tua casa. Jesus estava dizendo assim, eu vejo o que as pessoas não vê, eu conheço o que as pessoas não conhecem, eu te digo que há necessidade de eu entrar dentro da tua casa. Tem tantas pessoas que vivem nesta nação, e pessoas lá no Brasil olham para as pessoas que estão aqui e diz assim, como eu queria ter a oportunidade que ele tem, como eu queria ter a oportunidade que ela tem, mas não conhece o profundo do coração, não conhece que muitas das vezes a pessoa entra dentro da casa e parece que o sono não vem, a tristeza toma conta, mas Jesus olha e diz assim, me convém entrar dentro da tua casa, colocar tudo em ordem o que está em desordem. Jesus está dizendo assim, eu quero mudar a situação, eu quero agir de uma maneira sobrenatural sobre a tua vida. Jesus não olhou para ele e disse, você quer que eu vá na tua casa? Jesus olhou e disse, me convém pousar na tua casa. Jesus olhou para ele e disse, olha, é necessário entrar dentro da tua casa. Eu estou falando com pessoas aqui nesta manhã, que o Senhor Jesus está te dizendo, pessoas conhecem o teu exterior, mas Jesus conhece o teu interior. Pessoas conhecem o que a mídia social mostra a teu respeito, mas Jesus conhece o que você não posta, Jesus conhece o que você não comenta com ninguém, e Jesus te trouxe esta manhã para te dizer, me convém entrar dentro da tua casa, para que algo novo possa ser realizado, e aquilo que o inimigo estava tentando fazer possa ser desfeito, porque Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Dessa forma crescia, irmãos. A pessoa até sem querer, até quem
até sem querer segui-lo, ficava meio de longe, vou ver se é o que todo mundo está dizendo. Jesus vinha e os confrontava, mostrava o seu poder, mostrava que se importava. O dia que eu fui na igreja, eu fui desta forma também, pensando, eu vou ver se é o que todo mundo está dizendo. Cheguei lá, Jesus mudou a minha história. Irmãos, como eu li neste texto, para me manter no texto que eu li aqui, Jesus estava pregando. Jesus, ele chega em uma cidade, Jesus chega na beira do lago de Genezaré, com ele, com certeza, como todos sabem, uma grande multidão, como a Bíblia diz, uma grande multidão, e os seus discípulos lhe seguiam, que a multidão lhe oprimia para ouvir a palavra de Deus. Eu estava lendo esse texto um dia, e eu comecei a pensar comigo, a multidão lhe oprimia para ouvir a palavra de Deus. Eu lendo esse texto, pastor, comecei a tentar entender que ao oprimir aqui está falando que quanto mais Jesus caminhava, Jesus parava, ele se aproximava, parava próximo dele, Jesus ia para dentro do mar, eles iam junto, Jesus ia para o deserto, eles iam junto, Jesus entrava em alguma casinha, alguns iam junto, os que não cabiam olhavam pelas janelas, alguns abriram o telhado, e todos faziam de tudo para ouvi-lo pregar. Não fala de pessoas que diziam assim, eu já escutei ele pregar ontem, já basta. Não, o oprimi-lo para ouvir a palavra de Deus é pessoas, irmãos, que estavam dizendo assim, olha, eu já vi ele pregar ontem, mas eu quero ouvir de novo hoje. Eu já vi ele fazer milagres ontem, mas eu quero mais hoje. É como eu e você, eu vim no culto hoje, Senhor, estava uma bênção, mas eu quero mais da tua presença dentro da minha casa. Não espera apenas uma reunião ou outra para adorar, não espera apenas uma reunião ou outra para se encher da presença de Deus. É pessoas que quanto mais se aproxima, mais queriam se aproximar. Fala de amor pela palavra. A Bíblia diz que Jesus chega neste local, ele avista 2 barcos, e um desses barcos era o de Simão Pedro. Eles tinham voltado de uma pescaria frustrante, que todos sabem aqui esse texto. Uma pescaria que não tinha dado certo, não é uma pescaria como eu e você, que vai ali no Walmart, compra uma varinha no verão e vou lá tentar pescar. Não, não é isso. Está falando de pessoas que a profissão era pescaria, pastor. Que tinha visto o pai pescando, cresceu, e o sustento para casa era a pescaria. Sabia onde estava, sabia onde pescar, sabia de que maneira agir. Mas aquela noite foi uma noite tão frustrante, tão cansativa, que eles não estavam voltando de uma diversão, estavam voltando de um trabalho. E quando eles voltam daquela tentativa que não deu certo, o cansaço físico estava sobre eles. Mas pela manhã a Bíblia mostra algo interessante que estava acontecendo. Eles não tinham pegado nada, mas a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Eu lendo esse texto, isso me chamou tanto a atenção um certo dia. Porque o Senhor começou a ministrar no meu coração dizendo assim, existem pessoas apenas porque tentaram alguma vez na vida e não deu certo. Diz assim, eu não vou mais tentar porque eu me preparei e não deu certo. Alabaracala Súria. Existem tantas pessoas apenas porque teve uma decepção no passado. Começa a olhar dizendo assim, eu criei expectativa, e porque não deu certo, não quero mais saber disso. Começa a olhar e dizer assim, olha, ministério não é para mim porque eu tentei uma vez, não deu certo. Olha, ter uma formação não é para mim porque eu tentei, não deu certo. Olha, constituir uma família não é para mim porque os meus relacionamentos foram todos frustrantes, e fica sempre preso no passado. E o inimigo quer que a pessoa fique presa no passado mesmo, porque a Bíblia diz assim, não lembreis as coisas passadas, nem considereis as antigas, e ele quer que nós viemos agir contra a palavra de Deus. A Bíblia diz também desta forma, que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E a Bíblia também diz assim, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E eu estou dizendo para pessoas que aqui estão, talvez você tenha muitas das vezes lutado na tua mente, no teu coração, com lembranças a respeito da tua vida, e muitas das vezes as lembranças vêm somente com algo negativo que aconteceu, e isso impossibilita de você tentar mais uma vez, isso impossibilita de você insistir mais uma vez. Mas Deus está te dizendo, abandona o teu passado, viva o teu presente, porque o que Deus tem na tua vida não depende do teu passado, não depende de frustração, não depende de algo que não deu certo.
certo. Deus está te dizendo, tu, porém, vai até o fim. Deus está te dizendo, é um tempo novo, uma fase nova, uma etapa nova, que o Senhor teu Deus tem preparado para a tua vida neste tempo. Existem pessoas que não desistem, mas agem como se tivesse desistido. O lavar rede representa tentar mais uma vez. O lavar rede está dizendo assim, foi difícil, não deu certo, mas eu vou estar preparado mesmo assim para mais uma tentativa. O lavar rede, eles podiam dizer assim, não, mas estou cansado, está difícil, qualquer dia eu cuido disso aí, deixava a rede toda suja, despreparada, e o dia que eu for tentar pescar de volta, eu preparo. E tem muitas pessoas que cometem esse erro. Diz, eu criei tanta expectativa em algo, e porque não deu certo, eu vou deixar aí, se for para ser, vai ser. Eles chegam cansados, mas eles têm todo o cuidado de preparar a rede, lavar a rede, deixar toda preparada. Não sabendo como teria nova oportunidade, quando seria a nova oportunidade, mas deixa preparado. Eu estou dizendo para você nesta manhã, talvez você tenha olhado por um resultado negativo que não deu certo, ou talvez olhado até por alguém, porque com alguém não deu certo, então eu não vou nem insistir. Deus está dizendo, com cada um eu tenho uma história diferente, com cada um eu tenho algo diferente. Eu já vi tantas pessoas comentar aqui nesta terra, irmão, dizendo assim, olha, e tentando comparar a sua experiência, tentando jogar, dizendo assim, não adianta, porque comigo foi assim. E o Senhor sempre falando ao meu coração, dizendo, com cada um eu tenho uma história diferente. Eu estou dizendo para você nesta manhã, não tome decisão precipitada, porque alguma coisa não deu certo, porque você viu acontecer algo com alguém. Deus está te dizendo, eu tenho algo específico na vida de cada um, surpresas na vida de cada um, mas a melhor alternativa não é consultar com alguém, é se prostrar aos pés do Senhor e aceitar o propósito dele para a tua vida. Jesus entra dentro do barco de Simão. Ele podia muito bem dizer assim, não, eu não posso deixar você entrar no meu barco, porque eu estou cansado. Tem muitas pessoas que tentam argumentar com Deus, dizendo assim, eu não posso fazer nada. Enquanto isso não resolver na minha vida o que eu preciso, eu não posso fazer por alguém. Tem pessoas que vivem a vida toda assim. Ainda esses dias eu estava conversando com uma pessoa que vive há muito tempo aqui nessa nação, eu falei assim, olha, ele começou a contar experiências do passado, que ele viveu lá no Brasil. Coisas extraordinárias, mover espiritual muito forte. Hoje a pessoa está assim, desanimado. E eu falei assim, olha, você não aceitou o propósito que Deus tem na tua vida até hoje. Você veio a este lugar e você até hoje está vivendo desta forma, porque não aceitou aquilo que Deus tem para a tua vida, porque você pensa que você veio para cá por um outro objetivo. E pelo fato de ainda estar numa nação diferente, não quer dizer que o objetivo agora é outro, o propósito ainda é o mesmo, a promessa ainda é a mesma. E tem pessoas que, porque muda de país, chega no outro país, pensa assim, não, o ministério eu vou deixar de lado. E de repente começa a lutar e não sai do lugar. Porque deixa a vontade de Deus em segundo plano, é como diz na Ageu 2. Pessoas tentavam construir casas, pessoas tentavam fazer de tudo que tentavam colocavam em um saco furado, um pouco que conseguia juntar, Deus soprava para longe. Era o próprio Deus dizendo assim, olha, coloca a minha vontade em prioridade e você vai ver as demais coisas eu acrescentar sobre a tua vida. Buscar em primeiro o reino de Deus, as suas justiças, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos em prioridade a vontade de Deus na nossa vida, tudo que tu coloca as mãos, tu vai ver Deus agir em teu favor de uma forma especial. Simão deixa Jesus entrar dentro do seu barco, não tendo noção do que ia acontecer. Quando Jesus entra dentro do barco dele, Jesus diz, vai para essa direção, pela beira da praia. Talvez ele estava acostumado a entrar dentro do barco e já seguir para as águas profundas. Jesus entra dentro do seu barco, o Simão continua sendo o dono do barco. Mas quem começa a dar ordem para onde ele deveria ir passa a ser Jesus. Assim aconteceu comigo e com você. Nós achávamos que tinha o direito de ir onde quiser. De repente deixamos Jesus entrar dentro do nosso barco sem saber o que ia acontecer. Começamos a seguir caminhos que a gente jamais pensava que ia seguir. Começamos a viver de uma forma que a gente jamais pensava que ia viver. Começamos a frequentar lugares que a gente jamais pensava que ia frequentar. O quê? Eu agi dessa forma? Sabe por quê? Porque Jesus passou a fazer parte do seu barco e começou a direcionar. Simão, sem entender o que estava acontecendo, pastor, ele começa a obedecer. O segredo na vida de um crente vitorioso está na obediência.
Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Bendito será o entrares, bendito será o saíres, em tudo quanto colocar as mãos, prosperarás. Quando nós vamos pelo caminho da obediência, é o próprio Deus que entra com providência sobre a nossa vida. A Bíblia diz que, após ele pregar, na beira daquela praia, eu entendo que Jesus podia olhar para ele e dizer assim, você está feliz com o que viu acontecer aqui? Certamente ele diria que sim, todo empolgado, todo feliz. De repente, Jesus poderia olhar para ele e dizer assim, olha, o que eu tenho contigo não se resume no que você viu acontecer aqui, com outras pessoas, ou o que você ouviu acontecer. O que eu tenho contigo é algo além disso. O que eu tenho contigo não depende desta multidão. O que eu tenho contigo não depende de você permanecer no raso. O que eu tenho contigo é necessário você se aprofundar um pouco mais. Jesus estava olhando para ele e dizendo assim, olha, você viu muita coisa acontecer aqui. Mas o que eu tenho contigo é necessário você ir para as águas profundas. Existem tantas pessoas que estão tão conformadas e apenas fazer parte de um ambiente, de um culto, vir num culto, voltar para casa, que apenas isso, dizendo, não, está bom assim, desta forma. E Deus está dizendo assim, olha, pela promessa que eu tenho na tua vida, isso ainda é pouco. Pela promessa que eu tenho contigo, é necessário você aprofundar um pouco mais. Todos aqueles que hoje vivem uma chamada, algo especial com o Senhor, tiveram um dia que tiveram que decidir, permanecer no raso ou se aprofundar um pouco mais. Se aprofundar um pouco mais parece até um risco. Se aprofundar um pouco mais parece até sair do local onde oferece segurança. Mas se aprofundar um pouco mais, aos nossos olhos parece dessa forma, mas aos olhos do Senhor, é a gente obedecer e dizer, Senhor, estou aqui, para que o Senhor me oriente de que maneira eu devo agir. Eu estou falando para você nesta manhã que aqui está, Deus quer que você venha viver algo mais intenso com Ele. Não apenas ver acontecer com as pessoas, mas você viver a tua experiência. Simão até então conhecia Jesus de ouvir falar, mas após Jesus entrar dentro do seu barco, Jesus passou a ser uma pessoa mais íntima dele. E antes de viver milagres extraordinários, precisamos ter intimidade com o Senhor. Eu estou dizendo para você nessa noite, talvez você espere algo extraordinário da parte do Senhor. Mas muitas vezes a intimidade é tão pouca. A intimidade talvez é só quando vem para o culto. A intimidade talvez é só quando você vem numa reunião, num encontro igual a esse. Deus está dizendo assim, olha, eu quero que você esteja na minha dependência completa. É como se fosse um relacionamento. O relacionamento, para ele dar certo, não funciona apenas quando o noivo encontra a noiva num restaurante. Não funciona apenas assim, eu vou falar com você somente o dia que eu te ver. Somente o dia que nós tiver o nosso date. Não, nada disso. O relacionamento tem que ter conversa, tem que ter comunhão, e assim é a nossa vida espiritual. Se nós deixarmos apenas para, o dia que eu for para o culto, aí eu vou adorar, aí eu vou prestar um culto a Ele, aí eu vou orar, aí eu vou abrir a minha Bíblia, eu vou tirar o pozinho que fiz junto durante a semana, e vou limpar ela, ou talvez vou pegar do porta-luva do carro, e daí eu vou para o culto. Não é isso. Quer viver milagre extraordinário, é necessário a gente ter uma atitude diferente também. A Bíblia diz que Simão escuta o que Jesus diz. E após Jesus dizer, vai, faz-te ao mar alto, ele obedece Jesus sem entender o que ia acontecer novamente. E quando chega em alto mar, Jesus diz assim, lança sua rede ao mar. Simão não argumenta com o Senhor. Não pergunta o porquê, não diz, eu não vou fazer isso porque eu já tentei e não deu certo. Não. Simão olha para Jesus e diz assim, olha, mestre, eu tentei a noite toda e não deu certo, mas, segundo a tua palavra, eu vou lançar minha rede. Ele diz assim, eu tentei, não deu certo. E se eu tentar pela minha própria sabedoria e conhecimento sozinho, não vai dar certo de volta. Mas segundo a tua palavra eu vou lançar minha rede.
Ele estava dizendo assim, houve frustração. Mas se eu tentar em nome de Jesus, vai ser algo diferente. Ele disse assim, eu tentei e não deu certo, mas agora eu vou tentar em seu nome. Quantos de nós, irmãos, tantas coisas tentamos um dia e não deu certo? Tentamos tantas coisas e foi frustração, foi dificuldade, foi problema. E se tentássemos mais uma vez, talvez haveria continuação daqueles problemas. E o dia que nós deixamos Jesus conduzir a nossa história começou a tomar um rumo diferente. Eu estou dizendo para você nesta manhã que aqui está. Jesus está te dizendo, eu tenho um tempo novo para a tua vida. Eu tenho uma fase nova para a tua vida. Eu tenho uma oportunidade nova para a tua vida. Tantas vezes eu tentei aceitar Jesus, irmãos. Eu aceitava Jesus no domingo, ficava segunda, terça, quarta, no máximo quarta-feira, na quinta-feira estava no mundo, na bebida, nas drogas. Isso repetiu tantas vezes que eu pensei que não tinha mais jeito para a minha vida. Isso do ano de 2006 para trás. Eu me lembro que algumas vezes ia as irmãs na nossa casa orar pela minha mãe, pelo meu pai, que sempre tinha um grupo de visitação do ciclo de oração, que acho que era na terça-feira, sempre eles iam de casa em casa, passavam rapidinho, oravam numa casa e iam na outra. E quando chegavam na minha casa, eu esperava que eles iam orar, eu dava um jeito de sair. Quando eu sempre ia fazer isso, a irmã pegava e me chamava, vem aqui, eu quero orar por você também, orar por você. E Deus usava aquela irmã e não aguentava, dizia assim, olha, Deus tem algo comigo mesmo, eu aceitava Jesus, de repente ficava isso, sempre isso, nesse vai e volta, que eu pensava que não tinha mais jeito para a minha vida. Eu ia para o culto, segurava na cadeira desta forma, pastor, porque eu queria aceitar Jesus. E parece que algo dentro de mim, existia uma guerra, eu segurando na cadeira desta forma, porque eu queria ir para frente, mas eu dizia assim, não adianta. Vai repetir a mesma história, eu vou tentar, não vai acontecer nada. Eu vou tentar e vai repetir a mesma coisa. Tantas vezes eu ia para o culto, ficava o pastor, Deus usando ele para falar comigo de uma tal forma, através da palavra, e eu segurando no banco, porque pensando assim, eu vou tentar, vai repetir a mesma coisa. Mas eu me lembro que um certo dia, eu estava ainda em casa, a minha mãe começou a falar algumas coisas para mim, eu falei, mãe, não adianta, eu dou um passo para frente, parece que volto 4 para trás, ela disse, olha, sabe o que é isso? Está faltando Jesus na tua vida. Quando ela disse essa palavra, eu caí em lágrimas dentro daquele carro, ela disse, hoje você vai no culto. Eu falei, só se for na cidade tal. Ela disse, nós vamos aonde você quiser, mas hoje você vai no culto. Eu cheguei em casa, esperei que eles fossem se arrumar, eu entrei para dentro do meu quarto, pensei, hoje eu vou sair, não vou em nada. Quando eu fui sair do meu quarto, meu pai estava com o carro ligado, eu falei assim, não vai ter jeito, eu vou ter que ir. Fui, coloquei a pior roupa, aquelas calças caindo lá por baixo, aquele número gigante, era uma pessoa presa, era pichador, uma vida torta, andava com gangues, com a vida completamente destruída. Eu saí com aquela roupa daquela forma, falei, se eu for para o culto hoje, alguém olhar para mim, eu nunca mais volto naquela igreja. Foi naquele culto, cheguei naquele lugar, falei assim, Senhor, estou aqui. Entrei naquele lugar e sentei nos últimos bancos e fiquei lá ouvindo a palavra e parece que todo mundo, não sei se não estava com medo, ou era o próprio Deus que orientou, não olhe para ele. E eu fiquei naquele lugar, ninguém me via, ninguém me olhava. Isso me gerou até um certo incômodo, todo mundo olhando para frente. E de repente o pastor, um senhorzinho pregando, talvez alguém aqui, talvez até possa ter ouvido falar esse nome, pastor Dativo de Oliveira, lá do Paraná, de Curitiba. Ele pregando a palavra de Deus, ele tinha programa em rádio, na época de Marumbi, e ele pregando naquele dia, e ele, de repente, ele ministrando a palavra de Deus, parece que alguém tinha dado um papel, pastor, escrito toda a minha história num papel, e dado para ele. E ele pregando, e eu comecei naquele banco tremer, comecei a segurar naquela cadeira e falei, Senhor, o que é isso? E ele falando, de repente, na minha mente eu pensei, não adianta, vai repetir a mesma coisa, ele repetindo, ele falando, e fazendo um apelo para as pessoas virem à frente, e na minha mente, não adianta, eu vou tentar, não vai dar certo. De repente, ele dá um grito de onde ele estava, dizendo, tenta mais uma vez, que o Senhor teu Deus vai te honrar. Eu, sem perceber, eu meio que fiquei em pé. Quando eu fiquei em pé, 2 jovens vieram. Um segurando no meu braço, outro no outro, e disse, eu vou com você, se você quiser. E eu saí pelo corredor, e eles vindo, eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo? De volta a esse caminho. Quando cheguei lá na frente, eu falei, Senhor, que seja essa última vez que eu estou aqui. E naquele dia, Jesus transformou a minha história. Pouco tempo depois, eu estava pregando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, e o Senhor, naquele dia, transformou completamente a minha vida. Porque eu aceitei, não fiquei dando atenção para tentativas que não deram certo. E o Senhor nosso Deus insiste a cada dia dizer para mim e para você, tenta mais uma vez, insiste mais uma vez.
A Bíblia diz assim, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, não é considerado aquilo que você já fez ou que você já foi. O Senhor se agrada da nossa constância. Tem tantas pessoas que somente falam do que fez, das obras boas que já fizeram, dos dias que já pregou, do preço que já pagou. E Deus está dizendo assim, isso é passado. Águas do passado a gente não pode tocar de volta. Deus está dizendo, eu quero que você seja constante, aonde, no tempo que você está vivendo aqui contado. Eu lembro que um certo dia uma pessoa me abraçou no meio do caminho e disse, meu filho, eu sinto te dizer uma palavra, o seu posicionamento no presente define como será o teu futuro. E eu comecei, aquilo que me mexeu tanto comigo, eu falei, Deus, não é nada daquilo que eu fiz já, mas é quem eu estou sendo hoje. E eu estou dizendo para você nesta noite, você pode fazer, nesta manhã, você pode fazer uma reflexão da sua vida. Quem eu sou hoje, o que eu estou fazendo hoje, a maneira que eu estou vivendo hoje vai me conduzir até onde? Jesus está te dizendo nesta manhã, reflete sobre isso na tua vida. Tu quer viver algo extraordinário com o Senhor? Comece a fazer a diferença hoje, tu vai ver algo grande começar a acontecer sobre a tua história. O Senhor Jesus te trouxe aqui este lugar para te dizer, comece a refletir sobre a tua vida, para que você possa viver o cuidado de Deus por completo sobre a tua vida. Não apenas viver por viver. Um dia eu estava falando com uma pessoa, essa pessoa disse assim, olha, eu não estou nesse país somente por existir aqui. Eu estou aqui com um propósito. Isso é muito importante, a gente ter isso em mente. Não apenas estar num país diferente, dizer assim, quando pergunta acerca de projeto para alguém, a pessoa só diz assim, não, eu não quero voltar para o Brasil. É tão triste escutar somente isso de uma pessoa. Porque Deus tem algo além do que isso para a nossa vida. Não apenas a gente dizer assim, não, eu não quero mais voltar para o Brasil. Não. Está falando enquanto você está aqui. E não fala sobre vida financeira, não. Fala sobre ministério, fala sobre a tua vida espiritual, melhor dizendo. Porque não somente estar por estar, não somente fazer parte por fazer parte. Mas dizer, Senhor, eu estou aqui para que o Senhor cumpra o teu propósito sobre a minha vida. Para que o Senhor me conduz conforme o Senhor quer. Para que o Senhor direcione a minha vida conforme o Senhor quer. Eu gostaria que você se colocasse em pé, em nome de Jesus. Simão escuta o que Jesus disse, e ele lança a rede estava se partindo de tanto peixe. Mais do que ele esperava, mais do que ele necessitava. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Deus é especialista em fazer desta forma. A gente programa de uma forma, Deus faz diferente, de uma forma maior do que aquilo que a gente necessita. Jesus te trouxe a este lugar para te dizer, eu tenho um projeto contigo, eu tenho algo especial na tua vida. O Senhor te trouxe a este lugar para te dizer, não desista, porque o Senhor teu Deus não desistiu de você. Nessa manhã o Senhor teu Deus te trouxe aqui para te dizer, levante a tua cabeça, porque haverá surpresas sobre a tua vida. Surpresas. A vontade do inimigo não era que você estivesse aqui nesta manhã. A vontade do inimigo era que você tivesse tomado qualquer decisão, jogado tudo para o alto, desistido, ficado preso nas decepções do passado, mas Deus está te dizendo, levante a tua cabeça, porque uma nova história, um tempo novo, uma fase nova, se inicia sobre a tua vida, porque o Senhor teu Deus tem um tempo novo, para realizar sobre a tua vida coisas maiores do que aquilo que você planejou para a tua vida. Feche o seu olho comigo por um instante. Eu quero conhecer se existe alguém no nosso meio que aqui está, que ainda não é evangélico, ou parou, desanimou, não faz parte de nenhuma igreja. Levanta a sua mão, eu quero te conhecer. Levanta a sua mão, antes de eu finalizar isso aqui. Antes de eu finalizar, existe alguém que ainda não é evangélico, que está aqui? Todos estão servindo, todos estão firmes, todos. Pergunto mais uma vez, existe alguém que ainda não é evangélico, ou parou, desanimou, não está como que você queria estar? Levanta a sua mão. Feche o seu olho então. Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estão, Pai amado Santo, estas vidas diante do altar. Senhor, Tu és o Senhor que conhece, Pai, todas as coisas, conhece, Pai amado Santo, as nossas necessidades. Pai, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus amado Santo, iremos participar, Senhor Deus amado Santo. Ó Deus amado da Santa Ceia, Senhor Deus que representa, Senhor Deus amado Santo. Ó Deus amado, o Seu amor completo pela nossa vida, Pai. Representa, Senhor Deus amado, a Sua morte na cruz do Calvário.
se entregando, Senhor Deus amado, por cada um de nós que aqui estamos. Deus amado santo, este momento, Senhor Deus amado, de relembrar, Senhor Deus amado, o sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós, Pai amado, mesmo sendo, Senhor Deus, tão falhos. Pai amado santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha tocar em cada vida que aqui está, Pai. Ó Deus amado, se há, Pai amado, pessoas talvez enfermas, o Senhor é cura, o Senhor é milagre. O Senhor, Pai amado santo, é o Deus que providencia, o Senhor é o Deus que faz, Pai. A tua palavra diz que o Senhor, Pai amado santo, levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. A tua palavra diz, Senhor Deus amado santo, e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pai, independente da necessidade desta pessoa, Pai, Tu és o Senhor que tens a solução, tem a saída. E eu profetizo, Pai amado santo, que o Senhor mude, Senhor Deus, a situação dentro do lar, de cada irmão, de cada família aqui representada. E que eles venham, Senhor Deus amado santo, desfrutar, ó Deus amado, do melhor de Deus neste tempo, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém.